Sabe, às vezes o silêncio diz tudo. E é nesse silêncio que a gente consegue ouvir o eco da exaustão. Essa frase que está aí na tela, precisa ter coragem ao quadrado. Olha, isso não é um exagero não. É a descrição mais crua e real do que é sobreviver, dia após dia, num lugar que simplesmente chegou ao seu limite. Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fazer um exercício diferente. Vamos olhar para o norte de Minas Gerais como se fosse um paciente. E o diagnóstico? Bom, é o que a gente pode chamar de burnout civilizacional. A gente vai investigar como o esgotamento do corpo, da mente coletiva e até da noção do que é verdade acabou causando uma fratura muito profunda na região. Todo diagnóstico, começa pelos sintomas mais claros, mais evidentes. E aqui, o primeiro sintoma está escrito no corpo das pessoas, naquela rotina que não dá trégua e que transforma a gente em peça de uma máquina que simplesmente não para de girar. 6 por 1. Parece só um número, né? Mas esse é o código que rege a vida por lá. Imagina só, são 6 dias de trabalho para ter só um de descanso. É um ciclo que se repete e se repete de novo, sem fim, moendo o tempo, a energia e até a nossa capacidade de sonhar com um futuro que seja um pouquinho diferente. Esse é o retrato do que a gente está chamando de portador exausto. É o corpo dele que paga a conta de uma modernização que, na prática, nunca chega de verdade. É a história daquele pai de família que vê o filho ir embora para a cidade grande e, com isso, a carga de trabalho dele só aumenta. A economia pode até estar crescendo nos gráficos, mas ali, no chão da fábrica, na vida real, o cansaço só se acumula. Agora, vamos sair um pouco do corpo cansado do indivíduo para olhar para a mente fragmentada da sociedade. Porque se o corpo está em burnout, o que será que acontece com a alma coletiva, hein? Pois é, ela se quebra. Se quebra em tantos pedaços que eles nem se reconhecem mais. E esse é o espelho partido do sertão. Uma sociedade que foi dividida em bolhas, em ilhas de informação. A gente vê aqui as duas maiores. Quase um terço se vê como conservador cristão e quase um quarto como dependente do Estado. Juntos, eles são metade da população, só que vivem realidades completamente paralelas. E aqui a gente entende a raiz do problema. Cada grupo desses recebe um tipo de informação feito sob medida que só reforça o que eles já pensam e, claro, aumenta a desconfiança de quem está do outro lado. Simplesmente não existe mais um lugar em comum para conversar, para dialogar. O que sobra é cada um confirmando o seu próprio ponto de vista, o tempo todo. Aquele espelho que deveria refletir uma imagem só, agora são múltiplos cacos. Então, chegamos num ponto crucial. O que ainda segura esse tecido social? O que impede que tudo desmorone? São só os laços mais básicos, mais primários. A fé e a família, que ainda resistem no meio dessa polarização toda. Não porque todo mundo concorda, mas por causa do afeto. São os últimos fios segurando tudo. Aprofundando um pouco mais o nosso diagnóstico, a gente sai dessa fratura social e entra numa crise do próprio conhecimento. É como se fosse uma febre, sabe? Uma febre que distorce o jeito como a gente vê a realidade e que deixa a sociedade inteira muito mais vulnerável, meio desorientada. E esse gráfico aqui revela um sintoma muito perigoso. Existe um buraco, um abismo enorme entre a confiança que as pessoas têm no que elas acham que sabem e o conhecimento que elas realmente têm. E quando a percepção está tão longe da realidade assim, a gente cria o terreno perfeito para a desinformação e para a manipulação se espalhar. E essa vulnerabilidade toda, essa fragilidade, é explorada num ambiente que já vive dominado por uma ansiedade muito profunda. 70%? Esse número representa a parcela de brasileiros que vive com medo da violência todos os dias. É um medo que não vai embora, que está sempre ali, moldando as decisões e a visão de mundo das pessoas. É aí que entra uma figura-chave nesse cenário, o gestor do medo. Ele não está interessado em oferecer soluções de verdade para a insegurança. Ele a utiliza como uma ferramenta. E no ambiente de ilusão do saber e de medo constante, a promessa de ordem, mesmo que seja uma ordem autoritária, se torna algo muito, mas muito atraente. Ok. Depois de um diagnóstico tão pesado, corpo, mente e a nossa capacidade de entender o mundo em colapso, qual é o prognóstico? Será que tem um caminho para a cura? A resposta talvez não esteja em mais estímulo, mas em algo muito mais essencial. Acho que essa frase resume tudo. A região foi estimulada ao extremo com conflitos, com consumo, com polarização. É igual um paciente em burnout. Não adianta dar mais um café forte ou mais uma promessa de produtividade, ele precisa parar. Precisa de descanso, de honestidade e, acima de tudo, de cuidado. A nossa prescrição é o que a gente chama de cuidado radical.
É um tratamento que se baseia em 3 pilares. Primeiro, tempo. É preciso ter tempo para conseguir parar essa máquina de moer gente. Depois, verdade. A coragem de olhar para a realidade como ela é, sem as distorções daquela febre cognitiva. E por fim, cuidado, que é a ação de reconstruir os laços, de cuidar do que é de todo mundo. Mas para essa receita funcionar, é preciso uma mudança de mentalidade, de valores. O luxo não pode mais ser definido pela capacidade de consumir, porque isso só alimenta a máquina. O verdadeiro luxo, a riqueza de verdade, é ter tempo. Tempo para si, tempo para a comunidade, tempo para cuidar daquilo que é de todos nós. Só que o sistema que a gente tem hoje opera na lógica totalmente oposta. E esse número aqui é a prova disso: 83%. De todo o dinheiro para combater a seca na região, 83% é gasto em soluções que não resolvem o problema na raiz, como os caminhões-pipa. E por quê? Porque o caminhão-pipa gera dependência política. Já uma cisterna, que seria uma solução real, gera autonomia. Essa escolha, portanto, não é por acaso. Bem, nosso diagnóstico está completo, a gente identificou os sintomas, prescreveu um tratamento, mas, como em qualquer consulta médica, o tratamento agora depende de uma decisão. E é essa decisão que nos leva à nossa pergunta final. A questão que fica para a gente pensar não é sobre trabalhar mais ou se esforçar mais. É sobre atenção. No meio de tanto barulho, de tanto cansaço e fragmentação, como é que a gente pode, juntos como sociedade, mudar o nosso foco? Como unir o conhecimento científico das universidades com a sabedoria ancestral do povo para, lado a lado, reconstruir o que foi quebrado e cuidar daquilo que é de todo mundo? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro, e não só o do sertão, mas o de todos nós.